Vamos abrir em Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito fará a vida eterna. Oremos. Amados Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos voltamos a Ti agora para suplicar, Senhor, Tua direção na meditação na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos sustém. E que no abrir da nossa boca aqui também possamos estar comunicando expressamente a Tua palavra, a Tua vontade, sem nada contrariar, Senhor. Que Teu Espírito possa estar fazendo assim com que essas palavras façam sentido para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém, Senhor. Essa mensagem de hoje, ela trata das consequências do pecado. Esse seria o título dela, mas acho que eu posso mudar o título dela para uma palavra urgente. O que nós lemos aqui, nesses versículos, nos chamou atenção a respeito da maneira que nós agimos diante de Deus. Esse semear são as nossas atitudes, as nossas obras. Cada detalhe, cada atitude nossa, cada pensamento é uma semente. Nós não percebemos isso, mas nós estamos semeando alguma coisa. Cada coisa que você fala, cada coisa que você faz, que é fruto dos nossos pensamentos, é uma semente que nós estamos lançando. E aí, o apóstolo Paulo trata de uma questão. Onde é que nós estamos semeando? Em quê? E ele chama atenção aqui para que aquilo que nós ceifamos, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Isso é usado até num dito popular, na verdade baseado nas Escrituras, né? O que você semeia, você colhe. É bíblico esse pensamento. O pecado, nós sabemos, ele é a raiz de toda a miséria humana. Tudo que você vê aí, tudo que nós podemos ver, o que você assistiu no jornal. Nós temos visto essa semana aquele horror no Rio de Janeiro. O que é aquilo, irmãos? Senão, consequência do pecado. Uma grande cidade, como dizem, cidade maravilhosa, uma natureza esplendorosa, mas onde os homens se entregaram ao pecado de maneira terrível, de maneira que o justo, no meio daquilo, padece.
E assim, ali a gente vê em larga escala aquilo que nós encontramos no mundo. Desde Adão, o pecado trouxe separação de Deus. Esse é o grande problema. Quando, de alguma maneira, nós nos apartamos de Deus. O pecado faz isso. Porque o homem peca. Porque ele dá as costas a Deus. Quando nós nos voltamos a Deus, de verdade, nós passamos a semear no Espírito. Então nós encontramos um outro cenário. Não é verdade? Também é uma realidade que, se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher as coisas eternas. Mas a história da humanidade tem sido marcada por essa separação. Isso está nas nossas origens, desde Adão. Mas é importante distinguir as consequências do pecado entre as consequências eternas e as consequências temporais. Existem coisas que nos afetam eternamente, tanto ao ímpio quanto ao crente. E tem coisas, consequências, que nós amargamos aqui, temporárias, passageiras, restritas a essa vida, ou talvez por um período dessa vida. Cristo nos salvou da condenação eterna do pecado. Amém? Ah, que maravilha isso. Maravilhoso mesmo para nós. Mas tem uma coisa, ele não nos livrou das consequências terrenas quando nós pecamos. Ou seja, nós somos livres de uma condenação eterna por Cristo. Mas coisas que o pecado nos traz aqui, não, nós não somos isentos delas. Nós temos a história de Davi, Deus perdoou, mas ele carregou consequências do seu pecado para o resto dos seus dias aqui na terra. Mas nós vamos ver aqui duas perspectivas, tá bom? As consequências do pecado. Primeiro para os salvos. Vamos primeiro falar sobre isso, e também as consequências do pecado para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem Cristo ainda. E que, porventura, ou por desgraça, por desventura, partem aqui sem Cristo. Quais as consequências do pecado para eles? Quando os salvos em Cristo pecam, quais as consequências que vêm? Nós não perdemos a nossa salvação. Ah, que coisa gloriosa. Não. Nós temos isso assegurado em Cristo. Mas tem um problema que Davi sentiu na pele. Sim, é uma consequência imediata do pecado na nossa vida. Vejamos o Salmo 51, irmãos, que é o salmo que Davi escreveu naquela ocasião, em contrição pelo grande pecado dele. O grande pecado. Não quer dizer que Davi nunca pecou antes e que não pecou mais depois. Mas esse grande pecado, e onde ele se manteve rebelde por um tempo, até ser exortado por Natã, pelo profeta de Deus, essa consequência caiu sobre as costas de Davi. Um homem de Deus, que contava com a bênção de Deus, perseguido,
pelos seus inimigos, mas ele canta gloriosamente nos seus salmos: o Senhor é a minha rocha, ele me sustém. Mesmo em meio aos lamentos dele por questões onde ele era aflito aqui, mas ele se regozija sempre na proteção divina, na comunhão dele com Deus. Mas aqui nós encontramos palavras de Davi num momento diferente de sua vida. Ele diz no versículo 12, talvez um dos pontos mais fortes desse salmo. Ele é maravilhoso, sim, onde ele clama pela misericórdia de Deus, mas ele diz aqui no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós devemos notar que Davi não pede: Senhor, devolva a minha salvação. Ele não perdeu isso. Mas ele perdeu alguma coisa muito importante. Talvez alguém pense: bom, se ele não perdeu a salvação, está tudo bem com ele. Não, não está. Porque para o crente não basta ele ter a salvação, a certeza de ser salvo. Pela graça e misericórdia de Cristo. Mas para o crente, ele precisa ter o seu regozijo, satisfação no Senhor, numa comunhão com Deus. E isso Davi perdeu. E isso, irmãos, nos é tirado pelo pecado. Uma das consequências do pecado na nossa vida, seja um pecado específico, pontual, seja por um pecado contínuo. Seja um grande pecado, seja aqueles pequenos pecados que estão fazendo parte da sua vida, que estão minando. E o que nós encontramos muitas vezes é que o crente não tem alegria de verdade. O prazer de estar na casa do Senhor. A alegria de Davi estava em dizer, em chamar todos: vinde à casa do Senhor. Davi tinha prazer em exaltar o nome de Deus. Agora aqui, nós encontramos um Davi abatido. O terrível inimigo do pecado fez isso na vida de Davi. E isso o pecado faz na vida do crente, irmãos. Tira a nossa alegria. Se alguém anda no pecado e ele continua na plenitude da sua alegria, ele não está no Senhor. E não é a alegria da salvação. Pelo contrário, é alguém que não tem olhos para compreender a justiça de Deus. E se ele não entende a justiça de Deus, ele também não conhece a graça. Ou seja, é um perdido. Mas o crente não. O crente sabe que o pecado separa de Deus. Não que seja rompido o laço da salvação, da paternidade de Deus, porque isso é estabelecido em Cristo. Mas o pecado tira, sim, a alegria daquela comunhão. Olha, humanamente, a gente percebe quando alguém não está bem. Sabe aquela pessoa que desvia o olhar? Você percebe um certo constrangimento. Quando uma pessoa está em falta com você,
ela denota isso. Por mais que ela tente disfarçar. Por melhor ator ou atriz que ela seja, ela denuncia em algumas coisas, basta a gente prestar atenção. Mas ela denuncia esse constrangimento. Irmãos, isso acontece também em relação ao crente em pecado para com Deus. Não tem como o crente estar diante de Deus e ele fazer de conta como se, né, fazer de conta que Deus não sabe. Tem. Nós sabemos que Deus é onisciente. Como nós lemos lá em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Deus não é bobo. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso coração. O próprio Adão tentou disfarçar. Não tem disfarce. Deus sabia muito bem o que Adão havia feito. E ele sabe quando nós pecamos. E o pecado separou Adão. E o pecado nos separa de Deus. É uma consequência óbvia, real e dolorosa. Perder a comunhão e até a paz com Deus. O pecado apaga aquela sensibilidade espiritual. Na Efésios 4:30, nós vemos que o Espírito de Deus fica entristecido. Nós estudamos sobre isso quando estudamos sobre o Espírito Santo, né? Na vida do crente, na vida da igreja, mais ou menos recente. Nós entristecemos o Espírito de Deus com os nossos pecados. E isso causa um distanciamento, um rompimento daquela comunhão gostosa que nós precisamos. Isaías 59, no versículo 2, diz assim, Isaías 59, 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O profeta Isaías dirigiu essas palavras para o povo de Deus, dizendo, olha, entendam que os pecados de vocês fazem uma separação entre vocês e Deus. Não há como vocês terem comunhão com Deus por conta dos pecados de vocês. Pois vocês estão andando em pecado e querem contar com a bênção, a proteção, a condução, a comunhão de Deus. Não dá. Deus não compactua com isso. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vocês. Isso causa, né, essa quebra de comunhão causa um constrangimento, uma vergonha para nós de Deus. É bom que seja assim, tem que ser assim mesmo. Se não for, tem alguma coisa de errado. Quando o apóstolo Pedro, se mostrando todo o senhor de si, né, dizendo, não, Senhor, nós não vamos deixar fazer nada com o Senhor. E Jesus diz, Pedro, olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro, de maneira nenhuma, isso nunca vai acontecer. Como se Jesus pudesse errar, pudesse estar enganado, né? Bom, a gente sabe que isso aconteceu. E quando Pedro se deu conta, a vergonha e a tristeza dele foi total. Ele se retirou e chorou amargamente. Por quê? Porque ele sentiu que ele traiu o seu Senhor.
Ele foi exortado. E, olha, irmãos, raramente o crente peca sem que ele seja exortado antes. Primeiro que Deus não deixa que a gente seja tentado acima daquilo que nós podemos. É uma promessa de Deus. Mas tem esse outro aspecto também. Muita coisa da palavra de Deus já está, na verdade, dentro de nós, inserida no nosso próprio DNA, no nosso chip. Até o homem ímpio, ele pode ir amortizando, né? Amortecendo, melhor dizendo, aquelas verdades de Deus. Mas, na verdade, no íntimo dele, ele sabe quando ele está ofendendo a Deus. Mas ainda mais o crente, além de nós termos isso já implícito em nós temos também a palavra de Deus, o Espírito de Deus. E nós somos ensinados por Deus. A Bíblia fala de pecados por ignorância, inclusive na lei, e fala de pecados por rebelião. O pecado por ignorância, ele existe, mas ele é minoritário. A grande parte das vezes que nós pecamos, justamente são em coisas que nós somos exortados. A gente toma o exemplo aqui de Pedro, foi exortado por Jesus naquele mesmo dia e ele não se deu conta. Jesus falou: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E naquele mesmo dia ele negou uma, ele negou 2 e ele negou a 3ª. Ele parece que só se deu conta quando um outro sinalzinho que Jesus deu para ele, né, fez sentido, antes que o galo cante. E quando o galo cantou, ele percebeu. Ele se deu conta. Bom, nós não devemos ficar esperando que o galo cante. Amém, irmãos? Entendem o que eu quero dizer? É muito perigoso para o crente. Ele vê que a palavra de Deus exorta tão contundentemente como Jesus fez com Pedro. E ele achar que ele é tão forte que ele não vai sucumbir àquilo. Você que está de pé, veja que não caia. Cada um de nós está sujeito. Aí nós vemos irmãos nossos, ao nosso lado, tombarem. Um aqui, outro ali. E nem isso serve de alerta para nós? Aquele é um fracote, aquele lá não sei o quê, eu sou forte. É assim? Não é? A queda de um tem que servir de maior alerta para o outro. Nós vamos esperar o quê? As coisas se consumarem? Quando eu digo, não podemos esperar que o galo cante, nós não devemos esperar que aconteça alguma coisa para fazer a gente ver o nosso pecado. Nós temos que atentar para a exortação da palavra de Deus. O pregador, às vezes, encarna um pouquinho dos profetas, né? Eu às vezes, fico me imaginando, né? Vou dar uma aqui de irmão Lúcio.
O Lúcio fala que ele não consegue ler a Bíblia assim só, né? Ele fica imaginando as coisas, como é que eram. A gente tentar ter uma ideia mais vívida, né, daquilo. E eu fico assim, imaginando, irmãos, aqueles profetas, pregando e pregando e pregando, exortando, e nada. Isaías fala uma coisa dessa. Irmãos, olhem para isso, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus, né, o seu Deus. Vocês não estão enxergando isso? Eles enxergaram? Não, continuaram até ir para o cativeiro. Foi surpresa que eles foram para o cativeiro na Babilônia? Não. Deus falava disso desde o tempo de Moisés. A exortação estava lá. Eles esperaram o galo cantar. O que nós vamos esperar, né? O crente vai esperar acontecer a tragédia para ele tomar uma posição? Pedro foi e chorou amargamente. O Senhor restaurou ele depois. Amém. Deus seja louvado por isso. Mas Pedro não precisava esperar isso acontecer. O crente, ele conta com a misericórdia de Deus, como nós vemos hoje de manhã um pouco, já na introdução do estudo do nosso irmão Daniel, né? Mas nós não devemos ficar esperando cair para depois contar com a misericórdia de Deus para nos restabelecer, nos restaurar. Nosso plano de vida, nosso plano de carreira cristã tem que ser diferente, não de cair. Nosso plano de carreira tem que ser como foi a carreira de Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Paulo cumpriu. Ele era um homem como nós, mas ele cumpriu a sua carreira. Com tanto desafio, com tanta aprovação. Paulo teve chance de pecar? Teve, né? Claro que teve. Certamente pecou. Ele era também um pecador e ele não nega isso. Mas ele não se deixou dominar pelo pecado nunca. De maneira que, de verdade, Paulo terminou uma carreira gloriosa. Não aquela carreira trôpega que o pecado faz com que muitos crentes cumpram. Tropeção após tropeção. Cai, levanta, cai, levanta. Não é isso o ideal da vida cristã. O pecado sempre vai gerar em nós vergonha, culpa, afastamento de Deus, até que haja confissão e arrependimento. 1 João 1,9, aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Pedro encontrou misericórdia, Davi encontrou misericórdia. Mas, irmãos, apesar de serem grandes servos de Deus, será que é esse tipo de circunstância que nós esperamos para a nossa vida? Nós podemos ser prudentes e aprender com os erros deles. Não é verdade? Nós não somos melhores do que eles, mas nós podemos aprender com eles.
A palavra de Deus nos deixa esses exemplos justamente para isso, para nos exortar. Quando nós praticamos as mesmas coisas que eles, nós estamos sendo mais infiéis do que eles. Porque nós já vimos na experiência passada de irmãos, eles inclusive, o que o pecado fez. E ainda assim nós insistimos em seguir os mesmos passos. O pecado traz disciplina divina. Ainda que a igreja não discipline um membro por pecado, isso não isenta, isso não livra o crente em pecado da correção de Deus. Nós lemos lá em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige aquele que ama, né? O que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se nós somos filhos de Deus, quando pecarmos, nós vamos ser corrigidos. Devemos temer a mão do Senhor? Sim. Eu diria que a gente só deve temer uma coisa a mais do que a mão do Senhor. Temer que Deus não faça nada. Porque Ele corrige aquele que chama de filho. Se Deus não corrige, a própria palavra diz: sois então bastardos, filhos falsos. Não são filhos de Deus. O pecado traz essas consequências sobre nós. Na verdade, a disciplina de Deus é a prova do amor de Deus para conosco. O próprio Davi, que nós já mencionamos, ele colheu duras consequências do seu pecado com Betseba, ou Batseba, como queira. Mesmo após ele ser perdoado por Deus. Mas Deus não isentou ele daquelas coisas, daquelas consequências. Pelo contrário, Deus colocou na vida dele coisas que foram dolorosas para Davi. Ele não perdeu a salvação, perdeu momentaneamente a alegria da salvação. Nós entendemos que Deus restabeleceu aquela alegria depois. Mas Deus não poupou Davi das consequências terrenas pelas quais ele teve que passar. O salvo pode ser perdoado, mas a colheita, ela continua. A colheita continua. Mesmo com o perdão de Deus, o pecado traz coisas para a nossa vida que nós não devemos desejar para nós nem para ninguém. O pecado faz esse estrago no mundo, na vida. Mas às vezes a gente olha para essas coisas e não olha para a ruína e a desgraça que o pecado traz sobre as nossas próprias vidas. As consequências negativas, devastadoras. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Existe um outro fator. Apesar de o crente não perder a salvação, ele perde a alegria da salvação, aquela comunhão com Deus, mas a gente não sai isento, não. O pecado rouba recompensas eternas. Vamos ler 1 Coríntios 3, irmãos. Aqui. 1 Coríntios 3, 13.
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Ou seja, aquele grande dia, a vinda do Senhor, vai se tornar tudo claro. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O crente, ele lida não só com a questão salvação, ele lida também com a questão galardão. O que são os galardões? São recompensas eternas. O pecado rouba de nós recompensas preciosas. O crente fiel, que anda no temor de Deus, ele vai ser recompensado. Ele vai ser galardoado. Mas Paulo exorta aqui que alguns vão ter suas obras provadas e não vai encontrar nada. É tudo palha. Mas existe o meio termo também. Nem tudo é palha. Nós podemos ter nossos méritos no servir ao Senhor. Mas quando nós pecamos, nós queimamos parte daqueles méritos que nós poderíamos estar acumulando. E talvez uma boa parte. É como se fossem roubados de nós tesouros preciosos, coisas que nós poderíamos carregar para a vida eterna. Lembra que lá o nosso texto base de Gálatas fala que quando nós semeamos no Espírito, nós colhemos as coisas eternas, a vida eterna. Não é a salvação, mas as coisas que são pertencentes à salvação, que vêm com ela, e com isso os galardões, as recompensas de Deus. O pecado compromete o serviço cristão. Isso por si só já deveria ser para nós uma exortação drástica com relação a isso, né? O pecado mina a nossa credibilidade, faz perder galardão diante de Cristo. O salvo não perde o céu, mas ele pode, de repente, viver aqui sem a alegria da salvação, ou seja, ele vive quase como quem não tem. Não tira isso lá da eternidade, mas ele passa a viver aqui afligido por coisas de uma maneira distante de Deus, muito parecida com a de um ímpio. Sem testemunho, sem fruto e, logicamente, sem recompensa, sem galardão. Nós encontramos a situação, as consequências do pecado para os perdidos. O pecado, ele separa o homem eternamente de Deus. Romanos 6:23 diz que nós temos como pagamento, como consequência natural do pecado, a morte. E a morte aqui representa a nossa condenação eterna. O salário do pecado é a morte. E o crente sabe disso e sabe que nós estamos isentos disso se nós estamos verdadeiramente em Cristo. Mas ai daquele que carrega o seu pecado sem
a misericórdia, sem a graça de Cristo. Se é verdade que os nossos pecados, o povo de Deus, nos aparta de Deus, o nosso pecado nos aparta de Deus, nos separa, rompe a nossa comunhão, isso é ainda mais verdade para o ímpio. Mas aí nós falamos de uma separação total, definitiva, eterna. O Apocalipse revela com bastante clareza a condenação eterna. Quando ele diz que todos aqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tantos que não quiseram saber de Deus, tantos que preferiram o pecado aqui. O pecado fez isso com eles. Tem gente que diz, mas Deus vai ser cruel de lançar as pessoas eternamente. Não se trata de crueldade de Deus. É a justiça de Deus sendo exercida sobre aquilo que eles escolheram. O pecado. O pecado é terrível. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa enxergar. O pecado é tão terrível que ele causa a separação eterna de Deus. Deus não tolera o pecado. Na vida do crente, o pecado não é menos grave. Ele continua tão grave, ou talvez até mais. As consequências dele é que são atenuadas. Nós só não temos a separação eterna de Deus porque Cristo consumou a obra definitiva. A graça dele não é revertida. O que ele fez, ninguém tem o poder de desfazer. Só por isso. Mas não quer dizer que o pecado do crente é mais santo que o pecado do ímpio, não. Quando eu e você pecamos, nós demonstramos o quê? Que nós somos dignos do lago de fogo e enxofre. Que é o triste destino de todos aqueles que brincam com Deus, que zombam de Deus, que escarnecem de Deus. O crente não pode brincar com isso. Aliás, o ímpio, se soubesse, também não brincaria. O pecado escraviza. João 8:34. João 8:34 diz assim, olha. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo dele. Aqui a palavra servo é com sentido de escravo mesmo. Tá? Aqui ocorre um dos piores enganos do homem cego por Satanás, né? Que faz ele pensar que ele é livre. Eu sou livre para fazer o que quiser. Bom, Daniel mencionou no estudo hoje aquele homem que pecou, um homem terrível. Sua última frase lá, eu sou dono do meu destino, né? Senhor do meu destino. Não, ele não era senhor do destino dele. Ele era escravo do pecado.
Ele não tinha domínio de nada. O pecado verdadeiramente escraviza. Aquele que comete, ou seja, aquele que vive no pecado, ele é dominado por ele é servo dele. E o pecador pensa, então, ser livre porque ele faz o que ele quer. Ele pensa, às vezes, condenando o crente, né? Porque esses crentes que querem ser fiéis a seu Deus, não pode isso, não pode aquilo. Existe uma coisa diferente de escravidão e de nós servirmos amorosamente a Deus. O crente, no seu estado natural, ele tem prazer na lei de Deus. Ele se deleita nela. Amém? O crente se deleita na palavra de Deus. Só tem uma situação que o crente não se deleita na palavra de Deus. É quando ela está condenando ele. E ele está rebelde. Mas quando ele se rende à palavra de Deus, ele reencontra o prazer. Porque ele vê o quanto ele é injusto e quanto Deus é justo e quanto Deus é misericórdia, inclusive em perdoar e em mostrar para ele a verdade do estado dele. Isso não acontece com o ímpio. Ele continua andando achando que é livre, mas sob o jugo do pecado. O pecado domina a mente, os desejos e o destino do homem. O ímpio, o pecador, o homem sem Cristo. Ele se acha livre, porque na verdade ele não percebe que é o pecado que está controlando a vida dele. Domina os pensamentos dele. Que situação terrível. Ele está no pecado e ele ainda se acha no direito. Afinal, todo mundo peca, né? Nós temos que olhar para o crente. Como é que eu posso agir como o ímpio? Uma vez que eu fui resgatado do pecado, nota a diferença. Nós temos uma situação diferente, né? Eles são dominados, são cegos. Mas o crente, ele conta com a graça de Deus. Seus olhos foram abertos. Ele foi feito livre. Livre para pecar? Não. Ele é feito livre do pecado agora. Ele foi liberto daquela condição que não é natural do homem. A condição natural do homem é andar em plena comunhão com o seu Criador. O mundo inverte isso. Olha como o pecado é enganoso, né? Onde diz que essa forma é antinatural. O natural é o homem fazer o que quer. Não! O natural é a perfeita sintonia entre Criador e criatura. São as engrenagens funcionando direitinho. Sermos movidos por Deus. Esse é o natural. O homem ímpio não enxerga isso. Mas uma vez que nós tivemos nossos olhos abertos para entender isso, irmãos, como é que nós podemos nos deixar dominar pelo pecado? O homem ímpio, ele é dominado pelo pecado, mas quando Cristo entra na nossa vida é para nos libertar dele. Não quer dizer que nunca mais nós vamos pecar, certo? Mas quer dizer que nós não somos escravos dele. De maneira nenhuma nós podemos aceitar ser dominados pelo pecado. Se o pecado começa a tomar conta da nossa vida, de alguma maneira, nós temos que reagir imediatamente. Amém? Tem que agir. Se nós não agirmos, nós estamos agindo como um ímpio.
Como é que pode, se Cristo habita em mim? Como é que eu posso me deixar ser dominado por qualquer pecado que seja? Qualquer um. Sabendo o tamanho do estrago que ele faz. O homem sem Cristo não percebe a gravidade do pecado e nem da sua condição. Por quê? Porque existe uma outra coisa que o pecado faz, que eu já mencionei aqui. O pecado não só escraviza, mas o pecado cega o entendimento. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Mas de que maneira? Olha, uma coisa que nós temos que ver. Quanto mais alguém peca, mais ele acha natural. E quando nós passamos a achar esse pecado aqui natural, o que acontece? Nós ficamos mais santos? Não. Isso abre espaço para o quê? Para um outro pecado, para mais pecado. E até que nós vamos achando aquilo natural. Isso se mostra na nossa sociedade. Vai se tornando cada vez mais uma sociedade permissiva. E nós estamos vendo o que acontece. Um exemplo, por exemplo, voltando a falar sobre aquilo que está acontecendo. O tráfico domina. Né? Droga tem para todo lado, não precisa ser no Rio de Janeiro, para todo lado. A droga tomou conta. Mas por quê? Tanta gente começou a usar droga, várias drogas ilícitas. Então, a lei acomodou o quê? O usuário, né, se alguém for pego com alguma droga, se for uma quantidade pequena, ele é usuário, ele não é crime. É permissivo, né? Bom, mas espera aí. Se alguém consome, tem alguém que vende. E não é como o nosso presidente disse, que o que vende é vítima de quem compra. Esse homem é um perverso, um pervertido. Teve alguém do governo lá que disse que não era bem isso que ele quis dizer, que não expressou. Não, ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Isso aqui não é conversa de bolsonarista, não. Isso aqui é conversa de alguém que enxerga a realidade. Não tem como negar isso. Acontece que nós vamos abrindo espaço na sociedade para mais e mais e mais pecado e desgraça. Roubar um celular não é crime, é um necessitado. Ele precisa roubar um celular. Ele precisa isso, aquilo. Isso a gente olha no mundo, mas, irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Nós podemos nos tornar permissivos. O ímpio, ele vai se tornando permissivo. Ele vai permitindo o pecado, ele vai se permitindo a pecar. Eu conheço famílias boas, sabe? Quando eu era menino, famílias de vizinho ali, que era família boa. Gente decente, trabalhadora. Hoje eu conheço os netos deles. Bandido. As coisas vão entrando. É a nossa sociedade. Mas isso também se reflete na nossa vida. Se nós permitirmos,
nós também vamos tendo a nossa vida degenerada. É uma pena a gente ver pessoas que vão assim cada vez mais distantes de Deus. Porque estão cegos. O Deus desse século cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos. Mas nós não estamos cegos. Se nós conhecemos Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele nos trouxe entendimento, discernimento, conhecer a vontade de Deus. Se o homem sem Cristo não percebe a gravidade da sua condição, isso é uma realidade triste, não é verdade isso em relação a nós. E nós não podemos viver como eles, como o ímpio. O ímpio vive para o presente, para o tempo presente, sem medir consequências, sem consciência do juízo eterno. Eles ignoram o juízo eterno. O ímpio não pode viver assim. Ele tem que ser resgatado disso. Senão, a condenação é eterna. Ele, morrendo como um ímpio, assim vai ser. Mas muito menos o crente, o cristão. Nós temos consciência, do juízo eterno. Nós sabemos que nós fomos poupados. E nós sabemos também que as nossas obras são dignas daquilo. Pelo menos nossas obras passadas. E, eventualmente, aquilo que nós praticamos hoje. Mas, eventualmente. Mas a vida do crente não pode ser dominada pelo pecado, porque ele não está cego, ele não é escravo do pecado. Nós estamos sujeitos a pecar, mas isso é diferente de ser escravo do pecado, dominado por ele. O fato de o ímpio ser dominado está intimamente ligado ao fato de ele estar cego pelo pecado. Ele não enxerga o quão pecaminoso ele se torna. De maneira que muitos deles se acham justos. Agora, é muito vergonhoso quando nós pregamos uma justiça, nós somos justificados em Cristo, somos chamados para a prática da justiça, da palavra de Deus, e se nós andarmos de forma contrária a isso. Se nós andarmos no pecado. O ímpio tem ainda outra consequência. A consequência final. O pecado leva à condenação eterna. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Hebreus 9, 27. A consequência final, depois de tudo que o pecado traz aqui, cegueira, escravidão, os males que o pecado traz nessa vida, ainda tem a condenação eterna. Essa é a consumação dos efeitos do pecado na vida do homem. Não é uma punição arbitrária de Deus. É uma justa punição. O perdido, ele vive morto espiritualmente. Ele caminha nas trevas, ele é cego. Se alguém ouve essa pregação e percebe que tem se enganado,
tem andado distante de Deus, tem andado rebelde, tem andado longe de Deus, com o coração endurecido. Talvez foi chamado à razão de perceber que ele não é tão livre quanto ele pensava que era. Que possa, assim, se render ao Senhor, se arrepender do seu pecado. Caso contrário, as consequências do pecado se fazem presente na vida dele e as consequências, a consequência final da condenação é mais do que certa. Mas Cristo oferece libertação da escravidão. Cristo veio para trazer luz e salvação, perdão, salvação eterna, vida eterna. O pecado é a desgraça da humanidade. É errar a vontade de Deus. O problema é que esse errar se torna algo voluntário da parte do homem. Ele se determina a fazer isso. E na sua natureza pecaminosa, carnal, o homem busca o pecado. Sem muitas vezes medir as consequências que ele traz. Mas olha o mundo ao nosso redor. Ele é o reflexo dos pecados de todos nós, dos nossos antepassados, e o nosso mesmo. Talvez a gente tenha um efeito muito pequeno, nós somos tão, assim, desprezíveis, né? Mas saiba que nossos pecados contribuem para que o mundo seja o que é. O meu pecado vai ofender a Deus, o meu pecado vai prejudicar alguém. Algumas coisas trazem marcas definitivas na vida das pessoas. E nós mesmos somos marcados pelo pecado. O crente precisa estar atento. Se o ímpio precisa ser exortado a respeito dessa condição, o crente que foi liberto por Cristo não pode lidar com o pecado como se fosse uma coisa qualquer. A palavra de Deus é certeira. Nós temos que semear no Espírito. É o que cabe a nós. Se nós almejamos as coisas eternas, é isso que nós temos que fazer. Semear as coisas eternas. Semear o que é espiritual. Mas tudo que a gente semeia na carne, tudo que a gente faz movido pela carne, olha, isso só vai trazer para nós consequências amargas. E nós definitivamente não podemos zombar de Deus. O ímpio, infelizmente, é natural que ele zombe de Deus, porque ele despreza Deus. Mas o crente não pode fazer isso. Nós temos que andar nessa vida com temor e tremor. Esse reforço da parte do apóstolo é para nos exortar de que maneira séria convém a gente andar. Mas a graça sempre está presente, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
E aquela palavra gloriosa para o crente: quem nele crê não é condenado. Já passamos da morte para a vida. Se passamos da morte para a vida, nos resta semear as coisas espirituais. De manhã eu usei uma expressão aqui. O crente não pode dormir com a serpente venenosa do lado, na cama. Tem gente que dorme com o cachorro, tem gente que dorme com o gato, na cama. Mas você não vai dormir com uma cobra venenosa, né? Você sabe que o veneno dela pode te matar. O crente sabe que o pecado é um veneno, é grave, é sério. Por que ele vai brincar com ele? Nós sabemos as consequências do pecado. A Bíblia mostra para nós, tanto para o ímpio quanto para nós. Nada do que eu falei aqui é novidade para nenhum de nós. Versículos conhecidos, coisas que nós temos visto tantas vezes. Quando você lê em casa, quando alguém prega aqui. Talvez não tudo de uma vez, mas esses versículos são usados, essas passagens, essas coisas são faladas de uma maneira que nós somos exortados pelo Senhor. Esperar o galo cantar? Melhor não, né? Vamos orar? Algum irmão quer dirigir a gente?